Em nome de Jesus, eu quero ler nessa noite, no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 13. 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 23, a partir do versículo 13. Amém? Amém. 2 Samuel 23, a partir do versículo 13, que fala assim: também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas a derramou perante o Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal. Beberia eu o sangue desses homens que foram com risco das suas vidas, de maneira que não a quis beber? Isto fizeram aqueles 3 valentes. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Essa palavra fala, irmãos, que estava tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Uma guerra que era comum naquela época, a guerra entre filisteus e israelitas. E fala nessa palavra que Davi, se você olhar o contexto, e nós vamos ver o contexto dessa palavra, Davi tinha um grupo de soldados muito fortes, e ele tinha o que a Bíblia chama de os 30 valentes, que eram 30 homens que tinham uma capacidade bélica, uma capacidade na guerra, que era maior do que a dos outros homens comuns. Esses 30 homens andavam com Davi e eram conhecidos como os 30 valentes de Davi. Nesse caso, os que se aproximaram de Davi foram 3 dos 30. E Davi não pediu nada, ele simplesmente suspirou, porque ele estava numa localização longe da fonte de água que ele queria, que estava em Belém. À frente dele estava o exército filisteu acampado, e após estaria a fonte das águas. E esses 3 chegaram e ouviram Davi falando. Ouviram Davi falando, não sei se com alguém, se sozinho, mas ele falou: como eu gostaria de beber a água lá daquela fonte, lá na fonte de Belém. Que saudade de beber aquela água. Aqueles 3 homens não falaram nada, mas sorrateiramente passaram secretamente pelo acampamento dos filisteus, foram lá na fonte, pegaram a água, voltaram pelo acampamento dos filisteus, correndo um grande risco de vida. Davi, você não falou que queria beber essa água? Nós trouxemos para você.
A Bíblia não fala, mas Davi pode ter olhado e falado: meu, vocês são doidos. Como é que vocês passam no meio do acampamento do inimigo, ida e volta, só para buscar água para mim? E Davi olha aquela botija de água e fala: eu não posso tomar essa água. Eu não posso tomar essa água, porque essa água, na verdade, virou o sangue desses homens. Essa água representa o sacrifício e a vida desses homens. Eu não posso beber essa água. E ele pega aquela água toda e despeja, diz a Bíblia, em sacrifício a Deus. Ele despeja. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é sobre pessoas que rompem barreiras, sobre pessoas que, apesar de ter uma estrutura física igual a de todo mundo, não eram super-heróis, eram pessoas comuns, mas que tiveram um comportamento diferenciado, mas que tiveram ou tinham uma atitude que sobressaía da maioria, a ponto de serem conhecidos como os valentes. Os valentes de Davi. Os valentes de Davi. E a gente fica olhando essa palavra e fica perguntando: onde é que estão os valentes de Davi hoje? Você consegue ver? Aonde estão os valentes de Davi? Se você retroceder um pouco lá no versículo 10 desse capítulo 23, ele conta a história de alguns desses valentes. O versículo 10 fala: este levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar os despojos. Aquele homem valente de Davi ficou sozinho para enfrentar o inimigo. E fala essa palavra que ele segurou a espada de uma forma tão intensa que quando acabou a batalha, a mão dele estava travada, ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada. Esse era o tipo dos homens que andavam com Davi. Esse era o tipo de pessoa que tinham determinação, que não fugiam diante do inimigo. Todo mundo fugiu. Olha, o inimigo está vindo, todo mundo foi embora. O valente de Davi ficou, lutou e venceu, a ponto da espada ficar grudada na mão. Fala no versículo 11, fala: depois dele era Samar, o filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilha, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samar, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Todo mundo de novo correu. Tinha ali uma plantação de lentilha. Ele podia correr também. Aquela plantação de lentilha significava vida ou morte para o seu povo. Ele resolveu ficar sozinho também e vencer. O versículo 10 fala que o homem que ficou com a espada grudada na mão venceu. E embaixo fala: o Senhor proveu
vitória. Aqui fala que o homem ficou sozinho no campo de lentilha, lutou, venceu, mas fala, o Senhor deu um grande livramento. Porque aonde tem coragem, meu irmão, aonde tem determinação, aonde tem garra, o Senhor usa. Se o Senhor encontrar isso em você, determinação, garra, coragem, você vai fazer proezas. Só que quando você fizer proeza, quem vai ser lembrado vai ser quem te usou. O Senhor fez um grande livramento. O Senhor fez um grande livramento. Instrumentos de Deus, irmãos. Instrumentos de Deus para fazer a sua obra. Deus trabalha, mas usa instrumento. E Deus olha para a terra e procura instrumentos para usar nessa guerra. Procura nas pessoas coragem, procura nas pessoas disposição, procura nas pessoas garra, determinação, pessoas que não olham para trás. Jesus, ele falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está pronto para o reino de Deus. Deus procura pessoas que não olham para trás. Deus procura pessoas que não são como a maioria. A maioria na hora do desespero, a maioria foge, a maioria vai embora, a maioria abandona o barco, igual os covardes, igual os ratos. Mas os instrumentos de Deus, eles ficam, nem que sejam sozinhos. E o Senhor faz um grande livramento. Eu fiquei pensando nesse tipo de gente, que é instrumento de Deus, nesse tipo de gente que é instrumento de Deus. Eu vi uma frase no Facebook essa semana, uma frase que falava assim, depois eu vi um monte de variação dessa frase, eu tentei achar o autor dessa frase para dar um crédito, não achei. É uma frase que parece que vem de fora, do estrangeiro, e ela tem várias variações, e eu fiquei pensando nessa frase. A frase fala a seguinte coisa, numa das variações, ela fala, o diabo sussurrou no meu ouvido, dizendo, você não poderá passar pela tempestade. E eu sussurrei para o diabo, eu sou a tempestade. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando no instrumento de Deus. Eu fiquei pensando de quem é o instrumento de Deus. Eu fiquei pensando no que faz o instrumento de Deus. O instrumento de Deus, Renato, uma pessoa usada por Deus, ela não vem simplesmente passar despercebida. Quando ela é usada por Deus, ela não é usada simplesmente despercebidamente. Quando essa pessoa usada por Deus, ela passa, ela deixa uma marca. Ela deixa atrás dela um rastro. Ela deixa atrás dela uma grande pegada que alguém olha e fala, olha, Deus fez uma grande obra aqui nesse lugar. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça, e eu fiquei pensando, tentando fazer uma associação. Falei, será que isso tem uma associação? Essa frase não é bíblica, essa frase tem variação, mas eu tentei fazer uma associação, e eu vi no livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 2, ele fala assim, eis que o Senhor tem um valente e poderoso, como uma tempestade de pedra, tormenta destruidora, como tempestade impetuosa de águas que transbordam, ele a derrubará violentamente por terra. Ele fala aqui no livro de Isaías, irmão, que ele usa pessoas como tempestade de pedra. Ele usa pessoas que vêm fazer e trazer o seu juízo na terra. Ele traz pessoas, irmãos, nessa terra para passar por esse mundo não despercebido
passou ali. E eu falo para você nessa noite, Deus te chamou, meu irmão. Segundo essa palavra do livro de Isaías, que ele fala: eu tenho um valente, o meu valente ele é igual uma tempestade. E eu falo para você na autoridade de Deus, que Deus te chamou não só como filho, mas ele te chamou para ser tempestade nesse mundo. Deus, ele te chamou e quer te usar como tempestade lá no teu trabalho, lá onde você estuda, lá com o seu vizinho, na sua família, vai ser tempestade. Deus, ele quer te usar como tempestade. É para devastar mesmo, irmão. É para devastar mesmo. Eu falo para minha filha o seguinte: o mundo é dos medíocres. O mundo é dos medíocres. Eu falo para ela: cuidado para você não virar ou cair na mediocridade do mundo. O medíocre é aquele que tem aquele pensamento retrógrado, aquele pensamento de tristeza. O medíocre, ele encontra com outro medíocre na rua, e um fica disputando com o outro quem tem mais miséria. Um fica disputando com o outro quem é pior. Ah, mas você não me conhece. Não, meu marido me bate todo dia. É mesmo? Ah, isso é pouco. Meu marido, além de me bater, ainda me põe, sei lá, amarrado de cabeça para baixo. Eles ficam se jactando da sua miséria. E quando você tenta ser diferente, quando você tenta se levantar, quando lá no teu trabalho você fala para as pessoas que estão do teu redor: gente, nós estamos aqui para trabalhar. É verdade ou não é, irmão? Estou aqui para trabalhar, ganho salário. Porque se eu ganho salário e fico vagabundando aqui dentro, eu estou roubando meu patrão. Estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar. E quem trabalha sério, quem trabalha direito, dificilmente, meu irmão, vai ser mandado embora. Você pode ter certeza disso. Dificilmente vai ser mandado embora. Dificilmente, quando abrir uma oportunidade de promoção, dificilmente ele não será promovido. Mas quando você começa a trabalhar direito o seu trabalho, não é puxar tapete de ninguém, não, é fazer o teu trabalho. Os grupinhos já começam a se formar. Ai, tu viu fulano? Ai, que metido. Ai, que não sei o que, chega na hora. Pô, claro que eu chego na hora. Estou trabalhando. Olha, fiz o serviço dele certinho, né? Certinho. Olha, que não sei o que, que não sei o que. O mundo é dos medíocres, mas Deus me chamou para ser tempestade. É por isso que existe tanta gente, meu irmão, que te odeia, sabia disso? Às vezes você fica triste, às vezes você fica chateado, fala: não sei o que acontece comigo. Não sei o que acontece comigo, aonde eu vou. Era naquele trabalho, agora é nesse, eu faço tudo certo, o pessoal não gosta de mim, fala mal de mim. Deus não me chamou para ser medíocre. Deus me chamou para ser tempestade. Sabe, quando eu sair desse trabalho, as pessoas vão ficar falando do meu trabalho, do meu bom trabalho durante muito tempo. Porque Deus não me chamou para ser essa mediocridade. Deus me chamou para ser valente. Amém? Deus te chamou para isso, irmão. Deus te chamou para isso, para você brilhar. A Bíblia fala no capítulo 5 do livro de Mateus, ele fala: olha, que as tuas obras brilhem e que os homens glorifiquem o Deus do céu por causa das tuas obras. Porque o que você vai fazer é excelente. O que você vai fazer é excelente. Mas o medíocre, ele vai te perseguir. Porque o mundo é dos medíocres. O mundo é dos derrotados. A maioria, aquele grosso, é de gente medíocre. É de gente que não vale a pena. E Deus vai te dando um entendimento novo. Uma coisa nova vai se formando na tua vida. Olha o que fala no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 30. Ele fala: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço na indignação da sua ira e a labareda de um fogo consumidor, tempestade forte, dilúvio e pedra de saraiva.
o Senhor se fará ouvir. E sabe como Deus vai se fazer ouvir, irmão? Através da sua vida. Deus se fará ouvir. As pessoas no teu trabalho, na tua casa, na tua família, eles vão ouvir Deus falando através da sua vida. Mas não na tua mediocridade. Cuidado. Não na tua mediocridade. Porque às vezes, irmão, o acúmulo da nossa guerra, o acúmulo da nossa, de tanta coisa que a gente acaba passando, você acaba se reduzindo à mediocridade desse mundo. Você passa também a ser mais um a reclamar. Você passa também a ser mais um a se contentar. Você passa também a ser mais um que não quer fazer nada, quer ficar sentado. Está vendo as coisas caindo e não quer fazer nada. Não adianta. Deus me chamou e te chamou, irmão, para onde quer que eu vá. O que eu for fazer vai ser marcante. Amém? Amém. Em todo lugar. Em todo lugar. Começando por esse lugar. Fala que Davi, nessa passagem, que Davi suspira. Como eu queria beber aquela água. Ele tem um grupo ao seu redor, que não é um grupo de gente medíocre, não. Ele tem um grupo ao redor dele de pessoas excepcionais. Ele tem um grupo de pessoas que na verdade são tempestade. Ele suspira. E eu falo para você, irmãos, que tem coisas que Deus não pede. Tem coisas que Deus suspira. Esses homens estavam atentos ao suspiro de Davi, cumpriram o suspiro de Davi. Era um prazer deles agradar Davi. Tem coisas que Deus não precisa mandar você fazer. Tem coisas que você sabe que tem que fazer. Deus não precisa mandar você fazer. Deus só suspira. E você está atento. E você, que já se libertou da mediocridade desse mundo, poxa, irmão, você fez isso. Você surpreende todo mundo. Mas quem mandou você fazer? Irmão, não precisa ninguém mandar. Eu vim aqui, eu olhei aqui, eu vi a necessidade. Eu vi a necessidade, me reuni com fulano. Fizemos. Isso demonstra boa vontade. Amém? Isso demonstra boa vontade. Nós queremos que Deus tenha boa vontade conosco, mas muitas vezes nós não temos um pingo de boa vontade para ajudar nesta obra, seja da forma que for. Um pingo de boa vontade. Boa vontade, iniciativa, nem que seja para pegar um papel que você viu no chão, um copo, e botar no lixo. Às vezes você não vê essa boa vontade, que é uma coisa tão mínima, mas que, como a Bíblia fala que quem faz uma coisa no mínimo fará no máximo, se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque no mínimo eu me revelo o que eu serei quando eu tiver um grande. Se eu sou corrupto, no mínimo, no muito eu vou ser extremamente corrupto. Se eu sou fiel, no mínimo, no muito eu vou ser fiel também. Se a pessoa passa, no mínimo, e não consegue abaixar, pegar um copo, um papel do chão e atirar no lixo,
Se a pessoa não tem a capacidade de pegar um chiclete e jogar lá no lixo, não, ele prefere enfiar embaixo da cadeira dele, dentro da igreja, e quer que Deus tenha boa vontade com ele. Você viu isso? Você consegue perceber a diferença do medíocre para aquele que foi chamado por Deus para ser instrumento de Deus para fazer coisas extraordinárias? Você consegue perceber? Mas muita gente não está vendo. Muita gente não está vendo. E eu pergunto para você, e você responda para Deus: aonde estão os valentes de Deus? Aonde é que estão, irmão? Pergunta aí para o teu lado, quem está do teu lado: aonde é que estão os valentes de Deus? Onde é que está esse pessoal de boa vontade? Onde é que está? Onde é que está esse pessoal que se libertou da mediocridade? Onde é que está esse pessoal aí que está atento ao suspiro de Deus? Nós temos que fazer uma reflexão nessa noite e me identificar, e cada um se identificar. Eu sou valente de Deus ou eu sou o covarde de Deus? Como eu serei lembrado? Eu sou quem está atento ao suspiro de Deus, ou eu sou o omisso de Deus? Alguém vai fazer: isso não é meu trabalho. Aonde é que a gente se enquadra? Nos valentes de Deus ou nos covardes de Deus? E eu pergunto para você, muitas pessoas vão falar: não, nós somos o grupo dos valentes. E eu pergunto: por que não lutamos então? Por que não fazemos coisas extraordinárias? Já que Deus, que é a maior potência que existe, está esperando alguém se dispor para que Ele possa fazer deste sua tempestade. Amém? Cadê os valentes de Deus? Cadê os valentes de Deus? Quando eu fico olhando, você olha lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala dos homens e mulheres que venceram pela fé. Ele começa a dar uma lista de pessoas ali que lutaram com Deus, ou por Deus, lutaram por Deus. E muitos encontraram a morte, e muitos encontraram a dor. Fala ali no livro de Hebreus que pessoas ali foram cerradas ao meio. Fala ali que pessoas foram jogadas na cova dos leões. São os valentes. São os valentes que não correm. São os valentes que enfrentam o perigo, que se deixam que Deus os use como instrumento. E eu pergunto para você, meu irmão: onde é que estão os valentes? Você foi chamado não para ficar sentado, você foi chamado para ser tempestade de Deus nesse mundo. Tempestade, tempestade, tempestade na igreja, no teu trabalho, tempestade. Você foi chamado para ser o melhor, porque é Deus que vai te fazer o melhor, não é a tua capacidade, a glória não é tua, a glória é de Deus. Deus te chamou. Amém? Amém. E eu quero hoje, nessa oração, que você fale para Deus. Se você entende assim, fala: Deus, eu não quero ser mais covarde, eu não quero mais ser omisso,
Eu não quero mais ser medíocre. Deus, eu quero ser tempestade. Eu quero ser tempestade. A partir de hoje, na igreja, eu quero ser o melhor, o mais dedicado. No meu trabalho, o melhor, o mais dedicado. Na onde eu estudo, o melhor, o mais dedicado. Eu vou ser tempestade de Deus nessa terra. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar para a glória de Deus.